Para fazer um resumo, eu diria que o foco principal é chamar a atenção de que temos que pensar as aldeias para o futuro, sem fatalismo, mas sem uma perspectiva de regresso ao passado. As novas aldeias, as aldeias que vão ser as do futuro, aproveitando a tradição, aproveitando a identidade, mas essa tradição tem que ser junta com inovação, a identidade tem que evoluir também de uma componente cultural nova. As gerações são outras, todas as gerações aportam novas culturas, novas vivências. Vão ser também aldeias, vão ser territórios que têm que estar dotados de infraestruturas do nosso tempo, tecnológicas, as coberturas 5G, para o digital ser uma ferramenta, não ser um obstáculo, quer na disponibilização dos serviços aos locais, aos residentes, mas como ferramentas para quem venha para ali trabalhar, para os turistas, para os visitantes, para as empresas, para as famílias. Estas novas aldeias têm que ter qualidade de vida, têm que ter condições atrativas, têm que ser competitivas na fixação de segunda habitação, na procura, na instalação de espaços de saúde, de bem-estar. Elas têm tantas condições para, nas fases de idades mais avançadas, poder ter uma vivência de serenidade, poder sair à rua sem os inconvenientes da cidade, as famílias poderem ter os filhos desfrutando do ambiente da aldeia, dos vizinhos. Este potencial existe e que os novos investimentos têm que ser muito neste lado cultural, digital, de futuro, de criação de atratividade de uma forma transversal, sendo que a agricultura tradicional, a qualidade dos produtos tem que ser valorizada para dar rendimento às pessoas, as famílias têm que ter rendimento. Ou tiram rendimento do primeiro setor, da agricultura, que é o que tradicionalmente acontece nas aldeias, mas abrir as novas oportunidades para a economia, para que as pessoas tenham um rendimento suficiente e atrativo para isso fixarem. Senão, sem rendimento, não conseguimos obter esse objetivo. Portanto, é muito dentro desta linha, esta intervenção, dizer que no Norte a nossa estratégia de intervenção passa muito por este lado e que o novo quadro comunitário de apoio na nossa estratégia pretende cobrir investimentos nestes setores. A região Norte tem uma faixa litoral muito grande. A região Norte representa cerca de 1/3 do país, em linhas gerais, em território, em economia, em população. É uma região com um grande setor económico, industrial, fortemente concentrado na faixa litoral. E com uma parte do interior, chamamos interior por facilidade, porque Portugal é uma faixa estreita de território e estamos sempre perto, estamos a pouca distância do mar, mas há uma divisão muito grande no desenvolvimento económico do território. De facto, a faixa, os 2/3 do território mais perto da fronteira espanhola têm muitas dificuldades e precisam de um cuidado e uma atenção especial e programas especiais para haver essa coesão que se ambiciona e esse desenvolvimento que tem que ser mais acelerado. A faixa litoral tem os seus problemas, tem também, merece uma atenção muito grande, é um motor da economia e sem economia não há rendimento, se a economia, se as empresas não estiverem dinâmicas, não se gera rendimento para poder ser redistribuído, mas o litoral tem estes programas específicos e o despovoamento que existe na Europa, existe em Portugal, nesta faixa é de facto dramático.
E havendo este potencial que existe, não podemos deixar de fazer tudo para o aproveitar. Não se trata só de ocupar o território, e só por si já era importante, porque os incêndios são um bom exemplo do que acontece quando o território está abandonado, quando não há a limpeza dos terrenos, que era feita naturalmente, pela gestão dos proprietários, pelo rendimento que proporcionavam. Hoje, não sendo rentáveis, estão na situação em que exigem uma intervenção, em que exigem políticas públicas que contrariem essa tendência. Portanto, é esta linha de intervenção que vemos preconizando. Por um lado, o equilíbrio da indústria pura, obviamente, mas uma aposta também muito clara no interior, no mundo rural, mas nesse interior e mundo rural olhando numa perspectiva de acrescentar valor, dar valor aos produtos, fazer a diferenciação entre o que é um produto obtido nesse contexto, nessas condições de produção, seja na pecuária, seja nas hortofrutícolas, seja nas outras produções, de maneira a que haja atratividade para as pessoas aí viverem e trabalharem, porque acreditamos que esse potencial existe, que é importante para a economia do país, da Euro-região, Norte de Portugal, Galiza, neste caso, com quem trabalhamos nesta lógica de Euro-região e de soluções conjuntas, mas para todos, para a Península Ibérica, obviamente que sim, e esta nossa proximidade faz-nos pensar este problema em conjunto.